Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, quarta-feira, dia 21 de abril, pedimos sobre todo o nosso país, sobre a nossa cidade, a bênção, a paz e a proteção de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, Filho, com a força do Espírito Santo, com a força que vem do alto. O evangelho desta quarta-feira é de João, capítulo 6, os versículos de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos traz o discurso sobre o pão vivo descido do céu, sobre a Santíssima Eucaristia. Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Estamos neste contexto. Ele se coloca como alimento para nos trazer a paz e a alegria, para que eu e você não se perca, como ele diz hoje no Evangelho, para que ninguém daqueles que o Pai me deu possa se perder. Então, nessas palavras de Jesus, neste Evangelho que hoje ouvimos, ouvimos três verdades ou três mistérios grandiosos de Deus. O primeiro, o da fé em Jesus Cristo. O da fé em Jesus Cristo. Não a fé de Jesus, mas a nossa fé em Jesus. De ir aceitando os seus sinais, de ir aceitando a sua presença em nosso meio, de acolher a sua santa palavra, pão vivo, ele é o pão da vida, a Eucaristia, que alimenta, que nos fortalece. Então, o segundo mistério, o da ressurreição daqueles que têm fé. Jesus diz, olha, para que todos aqueles a quem acreditam possam ressuscitar, ele possa ressuscitar. Então, a ressurreição dos que têm fé, que já se inicia aqui nesta vida, pela minha adesão, pela minha entrega, pela minha obediência, pela adoração ao Santíssimo Sacramento, ao pão vivo descido do céu. Então, eu já assumo, abraço a grandeza, o amor de Deus aqui e agora, pela fé, e vou caminhando para o pleno cumprimento na vida eterna. Na vida eterna. E o terceiro mistério é o que Deus dá a cada um de nós como predestinação, que é o desígnio da vontade do Pai do céu, de Deus nosso Pai, de que todas as pessoas, esse desígnio de salvação de que todos os homens e mulheres possam se salvar, possam salvar-se mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a fé, mediante a entrega. Então, aqui está esses mistérios que Jesus hoje proclama neste Evangelho. Ele é o pão da vida, que vem resgatar por mandato do Pai a todos nós, vem saciar a nossa fome, vem nos preencher. Nós, pela fé, já caminhando aqui, nos preparando aqui, já buscamos a ressurreição e acolhemos a salvação, que é dom de Deus,
para todas as pessoas. E quero terminar com uma palavra de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ao comentar este evangelho, principalmente os versículos 37 e 38, Omni quod dat mier, tudo que o Pai me dá há de vir de mim. Aquele que vem a mim, não o hei de repelir, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Santo Agostinho, assim, nos escreve, comentando esses 2 versículos. Exalta o valor da humildade de Jesus, que é modelo e exemplo para todos nós, cristãos, que não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então, diz Santo Agostinho, que mistério há aqui tão grande. Eu vim humilde, eu vim ensinar a humildade, referindo-se a Jesus, né? Eu sou o mestre da humildade. Aquele que vem a mim, incorpora-se a mim. Aquele que vem a mim, torna-se humilde. E aquele que adere a mim, será humilde, porque não faz a sua vontade, mas a de Deus. Então, que nesta quarta-feira possamos ir a Jesus, que é simples e humilde de coração e busca sempre a graça, a força, e buscar sempre de Jesus o empenho, a força, e nos alimentando com o Santíssimo Sacramento, possamos já trilhar nesta terra, trilhar os caminhos do céu em busca da ressurreição. Deus te abençoe, guarde e proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.